E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos iniciar mais um programa dos estudos das obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós hoje vamos iniciar o capítulo 36, O Sonho. Terminamos ali o 35 com a conversa do Silveira, com o André Luiz. Agora o André Luiz continua trabalhando. Nas 24 horas. Nas 24 horas. Lembrando que o homem está trabalhando mesmo. Está querendo realmente, é um ensinamento para nós, sempre lembrando. O trabalho, quando o servidor está pronto, o serviço aparece, está lá no frontispício do livro. Porque o serviço sempre tem. Basta a nossa boa vontade de trabalhar. Ensinamento número 1 para nós aqui em toda a obra. Iniciando o capítulo, então. Prosseguiram os serviços incessantemente. Enfermos exigindo cuidado, perturbados reclamando dedicação. Ao cair da noite, já me sentia integrado no mecanismo dos passes, aplicando-os aos necessitados de toda a sorte. Bom, então vamos dar uma paradinha aí, e nós vamos agora iniciar um estudo mais detalhado sobre a questão do passe. Porque a gente pode ser que algumas pessoas não tenham, assim, uma experiência a nível de conhecimento sobre o que seja o passe, não é? E o passe, como a água fluidificada, é a prática que é usada nos centros espíritas para aliviar as dores das pessoas, as aflições, sejam físicas, espirituais. Então, a gente achou importante, eu e o Marco, nós conversamos, e nós achamos importante a gente tirar alguns programas para a gente poder esclarecer melhor o que seja o passe, porque podem ter muitos ouvintes, talvez não a maioria, mas alguns ouvintes que não sabem direito o que é a prática do passe. Lembrando sempre que nós separamos aqui algumas páginas sobre passe, lembrando sempre que tudo aquilo que nós falarmos e formos repetir para vocês, o que está aqui escrito, são informações dos espíritos. Vamos dar a referência. Vamos dar a referência, sempre dando a referência. Não é o nosso achismo, não é. É informação dos espíritos. Então nós só somos aquilo que o Aurélio gosta de brincar, nós somos só papagaio de pirata. A gente repete o que o outro fala, não Isso. É? Claro, dando uma entonação aqui na explicação. Então, iniciando aqui, Tereza, o passe. Então, o que é o passe? Isso. O que é? Vamos fazer uma definição de passe, né? No Consolador tem também, né? Tem também. O que é o passe? O passe nada mais é que a transfusão de energias. No livro Consolador, na pergunta de número 98, do livro O Consolador, o Emmanuel responde. Livro O Consolador, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. É perguntado ao Emmanuel o seguinte: nos processos de cura, como deveremos compreender o passe? Aí o Emmanuel responde: assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Então o irmão já está dando uma definição para nós do que é o passe, nos fazendo uma analogia com a transfusão de sangue, com a diferença que o sangue, renovando as forças físicas, é de um reservatório limitado. Tem que ter as bolsas de sangue. Tem as bolsas de sangue, tem aquele limite para você fazer a transfusão. Precisa de tanto, é tanto que vai ser
transferido para você. Não é? E às vezes falta. E às vezes, infelizmente, às vezes falta. Agora, no caso do passe, o reservatório são elementos psíquicos de um reservatório ilimitado. Mas olha o que ele fala no final, gente, das forças espirituais. Vamos começar a nos ater a isso, as forças espirituais. Porque nós vamos ver isso, né, Tereza? Com mais detalhe, mas já adiantando, já começando a falar, quem vai fornecer as energias para aquele que está precisando do passe são os espíritos. Os espíritos. O que nós vamos fazer é impor as nossas mãos. Ponto. Quem vai utilizar, pegar as energias da onde tiver que pegar e colocar onde tiver que colocar, não somos nós, são os espíritos. Por isso que ele está dizendo, reservatório ilimitado. Quer dizer, não tem limite. Tem energias à vontade, sempre, das forças espirituais. Isso. Aí, né? Aí continuando então. Então, quer falar mais alguma coisa da definição? Não, definição não. Agora, seguindo a sequência, né, Tereza? Por que aplicar o passe, né? Por quê? Não, antes de por quê, vamos falar assim, como deve ser recebido ou não? Por que melhor, né? Vamos na ordem, Vamos né? na ordem aqui. Por que aplicar o passe? Por que a casa espírita tem essa prática? Por quê? Né? A prática do cura, porque a cura, a gente sabe que ao nosso nível evolutivo, é mais complicado, não é? Porque quem de nós tem essa conexão perfeita com o mundo espiritual e ter, né, essa confiança que vai curar alguém. O que a gente faz na casa espírita é tentar o alívio, é tentar a ajuda, não é? E é isso que então aqui a gente vai entender por que a gente deve aplicar o passe. O porquê de aplicar o passe, também nós vamos referir ao livro Caminho, Verdade e Vida, que está no capítulo 153, também na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nesse capítulo desse livro, o título é Passes, em que o Emmanuel vai comentar uma passagem do Evangelho de Marcos, em que é dito assim. Qual é o capítulo do capítulo 153 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, em que ele vai comentar uma passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 5, do Evangelho, versículo 23, que diz assim, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E aí o que nós comentamos é o seguinte, Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Nenhum, gente, nenhum. O construtor da Terra não veio à Terra para fazer coisas sem significação. Até o silêncio dele era lição. Até o silêncio era uma lição. Aí o Emmanuel continua. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da divina misericórdia. Lembrando sempre que quando havia alguma cura e queriam imputar a cura em Paulo ou em Pedro ou em qualquer um deles, eles sempre se reverenciavam. Não fomos nós, é Jesus que curou. Jesus agindo pelas nossas mãos. Então, é mais uma lição para nós lembrarmos aquilo que nós já falamos agora no início da conversa. Quem dá o passe, quem transfere, são os espíritos. Nós fazemos é impor as mãos. Né? Quando conseguimos doar algo de bom, doamos o nosso fluido animal. Isso, aí que a gente vai entrar na questão do fluido que a gente pode fornecer, dependendo da nossa situação mental, moral. Sim, esse é o problema. Isso. Porque o Chico era um hospital ambulante, tinha muita doença, coitado. E eu pego um atleta de primeiro nível, vou pegar o coitado, não conheço a vida dele, mas pego o Usain Bolt, esse que ganhou as Olimpíadas aí, recordista. Eu prefiro, com certeza, um passe do Chico, todo doente, do que do moço, atleta. É claro, então não é questão física, é questão moral, não é?
Isso. Vamos lá. Então, continuando, Natália, agora vamos falar dos fluidos, que é o agente terapêutico, porque o passe, como a gente leu anteriormente, é a emissão de fluidos, né? Isso. E aí, Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 14, ele nos ensina que o princípio é sempre o mesmo, o fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico, e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Então a gente já está vendo, né, na Gênese capítulo 14, item 32, para quem quiser anotar e procurar e ler melhor depois, né, que o fluido ele tem características. Com o estudo da doutrina espírita, a gente vê que o fluido ele tem cor, ele tem cheiro, ele tem peso, então ele tem qualidades, ele carrega as qualidades do seu, vamos dizer assim, fornecedor. Então, o que o Marco falou sobre o fluido do Chico e o fluido do atleta, daquele senhor que correu muito, com certeza, conhecendo a vida dos dois, qual o fluido que vem mais carregado de bondade, não é? Que é o que dá a qualidade do fluido. De respeito, de carinho, de amor, né? Qual é o fluido? É o fluido do Chico. Então a gente prefere, com toda a dificuldade física, né? Porque o Chico Xavier, ele estava doente, mas ele não era doente, ele não era uma alma doente. Né? Porque muitos de nós, às vezes, a nossa saúde física está perfeita, mas a nossa saúde espiritual está, assim, muito abalada, muito desequilibrada, não é? Então, mas a gente conhece o Chico Xavier, então, com certeza, a gente preferiria tomar o passe com o Chico Xavier. Então, ele vai começar a falar desses itens que são o que compõe a questão do fluido, do passe. E da onde eles podem vir? Provém. Primeiro ele fala assim, provém esse agente terapêutico do ambiente, da natureza, dos espíritos e dos médios, quer dizer, daqueles intermediários que estão estendendo as mãos. A gente tem então, né, quatro fatores. A gente tem quatro nascentes, né, quatro me fugiu a palavra agora, emissores. Nós temos 4 emissores de fluidos. A natureza, né? O meio ambiente, os espíritos e os médiuns. Então, esse agente que pode aliviar e até curar, ele provém dessas 4, né? Dessas 4 fontes. Esses 4 fatores. O encarnado tem fluido animal, o espírito tem o fluido espiritual, a natureza tem lá o seu fluido dela, né? E o meio ambiente também gera, né, fluidos. Então vamos começar a falar do meio ambiente. Sim. No meio ambiente, sobre as causas da saturação de bons ou maus fluidos em determinados ambientes, o codificador, na Gênese, capítulo 14, item 19, explica o seguinte: do mesmo modo que há radiações sonoras, harmoniosas ou dissonantes, também há pensamentos harmônicos ou discordantes. Se o conjunto é harmonioso, agradável é a impressão, penosa se aquele é discordante. Ora, para isso, não se faz mister que o pensamento se exteriorize por palavras. Quer ele se externe, quer não, a radiação existe sempre. Então, é o ambiente, ele está falando do ambiente. Eu estou lembrando aqui do livro... O ambiente influi. É, muito. Eu estou lembrando aqui do livro Os Mensageiros, o capítulo é Oficina de Nosso Lar. Eu esqueci o número do capítulo, mas o capítulo é Oficina de Nosso Lar. É a casa de uma viúva que tem 4... São 4 filhos, né, Teresa? São 4 filhos. Dona Isabel. Dona Isabel, exatamente. E ela tem ali, sustenta ali um culto do evangelho. Ela deixa de comer para dar comida aos filhos. E cria eles num sacrifício do trabalho correto, na honestidade, no trabalho do bem. A ambientação ali que ela leva é tão boa, porque os espíritos... É tanto que o título é Oficina de Nosso Lar. É uma oficina, é um local que são levados espíritos doentes para serem tratados lá. Sendo que ela vive numa penúria material tremenda.
Ela deixa de comer para dar aos filhos, come às vezes uma vez só por dia. E os espíritos que vêm de nosso lar a trabalho repousam na casa lá, dela, porque o ambiente é um ambiente bom, né? Como ele vai dizer aqui. Como o Kardec está falando na agência. Aí Kardec continua assim. Isso. A gente está lendo assim, gente, porque isso aqui a gente está digitado. Lá na nossa casa, nós digitamos esse estudo do passe há um tempo atrás. Nós trouxemos a apostila, porque a gente está lendo, tá? Aí continuando, tal a causa da satisfação que se experimenta numa reunião simpática, animada de pensamentos bons e benévolos. Envolve-a uma como salubre atmosfera moral, onde se respira à vontade. Sai-se reconfortado dali, porque impregnada de salutares eflúvios fluídicos. Então, ele está novamente batendo a questão do ambiente que influencia diretamente nos fluidos que estão ali. O fluido cósmico universal, ele está em toda parte. A qualidade que nós vamos dar a esse fluido é a qualidade dos nossos pensamentos ali. Porque Jesus falou, nós podemos errar por pensamentos, atos e palavras. Porque eu posso ser mudo e tetraplégico, mas eu penso. Não é? Então, o pensamento é que vai dar a qualidade. Então, nas nossas casas religiosas, principalmente da casa espírita, mais particularmente também falando, a necessidade de irmos para lá querendo se melhorar, querendo uma auto-melhora, querendo uma autocura, pensando sempre no perdão e na resignação, porque ali vamos favorecer o ambiente. Isso. E mais adiante a gente fala assim: depreende-se, portanto, que somente sustentando pensamentos edificantes estaremos colaborando com os espíritos benfeitores, encarregados da manipulação fluídica para socorro dos necessitados. Onde é que a gente gostaria de ser tratado num hospital? Um hospital limpo, com toda a medicação disponível, com enfermeiros dedicados, ou no hospital totalmente sujo, sem higiene nenhuma, com enfermeiros de má vontade? Quando é que a gente gostaria de ser tratado ou levar um ente querido nosso para ser tratado? Não é? Basta que a gente analise isso, porque a casa espírita, a casa religiosa e a casa espírita também, particularmente falando, ela é um hospital, ela é um pronto-socorro. Então, para que esse ambiente esteja favorável à atuação dos bons espíritos, depende de nós, da nossa higiene mental também ali. Porque é o trabalho que vai dar para limpar todos os eflúvios negativos que a gente leva. Então, é isso, né? Que a gente cultive a fraternidade no nosso ambiente de estudo. Continuando agora. Então, falamos do meio ambiente, vamos falar da natureza. No livro Nosso Lar, aqui no um exemplo que vai ser tirado o fluido da natureza. Que nós não lemos ainda, é no capítulo 50, mas adiantando. Narcisa, para ajudar familiares de André Luiz, manipula substâncias com emanações do eucalipto e da mangueira para fazer o remédio. O André Luiz vai visitar a Zélia, a esposa, a viúva que ficou, e ela está casada de novo e o segundo marido está doente. E aí a Narcisa auxilia manipulando substâncias que ela extraiu das árvores, da mangueira, no caso aqui da mangueira e do eucalipto, para fazer o remédio. Porque ela que sabe qual é o fluido necessário. Aí já começa a gente a compreender que quem dá a paz são os espíritos. Porque como é que a gente vai saber qual é o tipo da enfermidade da pessoa e qual é o fluido, de que árvore vai ter o fluido necessário àquela cura? Até porque, né, Teresa, o André Luiz não impôs as mãos. A gente não leu ainda, mas ele não impôs as mãos sobre o Ernesto, que é o Ernesto, que é o segundo marido dela. Ele não impôs as mãos. E o Ernesto recebeu o passe. Porque a gente vai ver isso depois, mais tarde, na classificação dos passos. Aí, assim, vamos à natureza, diz a Narcisa. Não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças mentais fazem o mesmo, nos reinos diversos em que se subdividem. Eu, no livro Ação e Reação, no capítulo 13 do livro Ação e Reação, Silas, sem qualquer outro recurso, conduz Poliana a um bosque vizinho, onde energias imponderáveis da natureza, associadas aos fluidos de plantas medicinais, foram trazidas à enferma, que os inalava em longos sovos. Então, nesse livro Ação e Reação, a Poliana, ela tem um filhinho totalmente deformado. E eles estão sozinhos no meio do mato. Só que ele tem que ficar encarnado, e ela também. Os espíritos pegam o fluido da natureza e dão um passe nele, né? E dela.
Também no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 5, o André Luiz narra o trabalho dos espíritos em favor de criaturas encarnadas parcialmente desligadas do corpo físico na orla do mar, utilizando a atmosfera marinha impregnada por infinitos recursos da vitalidade na natureza. O que ele está dizendo? Que muitos daqueles nós doentes, encarnados, e pelo sono saímos do corpo, ligados ainda ao corpo, mas saindo, somos levados à orla do mar e recebemos passe lá. Quem está dando passe? São os espíritos. E acordamos muitas vezes refeitos, melhores. É o plâncton dos oceanos, que é carregado de muita energia salutar que ajuda as criaturas humanas a se recompor. E o outro agente terapêutico são dos espíritos e dos médiuns. A outra fonte. Então, nós já vimos duas fontes de fluidos. Uma fonte é o meio ambiente, a outra fonte é a natureza, entendendo o meio ambiente como o pensamento dos encarnados que frequentam aquele ambiente. A natureza, que a gente viu que é o mar, as plantas, as árvores, né? Eles doam fluido. E agora, outra fonte de fluido para ajudar no passe é a que provém dos espíritos e dos encarnados, dos médiuns. No livro Obras Póstumas, na Obras Póstumas, na sua página, a gente botou a página aqui, né? Mas depois a gente vê o capítulo. Nas Obras Póstumas, Allan Kardec diz assim, o que tem mais fluido cede ao que tem menos. O fluido vital se transfere de um indivíduo a outro. Aquele que tiver em maior porção pode dá-lo a outro. A um que tenha de menos. A um que tenha de menos. E em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Também nota da pergunta 70 do Livro dos Espíritos. Então, o que ele está dizendo? Quem tem mais, doa a quem tem menos. Agora, é o que nós falamos antes, tem a questão da qualidade. No caso aqui, os espíritos que se propõem a dar o passe, são aqueles escalados para isso, eles também têm a qualidade. Agora, o encarnado depende de nós da qualidade. Então, nós vamos ver mais detalhadamente depois. Agora, olha que importante. Agora, na Gênesis, no capítulo 33, Kardec diz assim, a ação magnética pode produzir-se pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se eu preferir, humano-espiritual. Combinando com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidade de que ele carece. Então, olha o detalhe. Combinando com o fluido humano... com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidade que ele carece. Olha o humano carece. O que o humano carece, na maioria dos casos. Porque não é só pelo fato de eu impor as mãos, é que eu já... Não, eu estou dando passo. Não é assim. É o que Kardec está explicando aqui. O fluido humano sempre vai carecer de qualidade. Qualidade, gente, é qualidade na questão moral. Esse é o problema. Eu vou para a casa espírita, reunião à noite, vamos supor. E aí o dia inteiro eu me aborreci no trânsito, no trabalho e tal, não sei o quê, me aborreci em casa, chego lá, aí visto aquela cara de beata de Semana Santa e for e tal, santa luz, e vou estender a mão. Não é assim que funciona. A qualidade do meu fluido não vai favorecer o doente que está ali. Não? Então, e quem quiser ler melhor, né, ler e estudar um pouco mais, isso que a gente acabou de ler está no livro A Gênese, item 33, capítulo 14, né? Allan Kardec faz esse estudo dos fluidos, né? Focando bem a questão da qualidade do fluido, que é isso que a gente tem que observar. Se nós quisermos nos propor a dar um passe, a gente tem que transformar essa qualidade. Então, o tempo já está acabando, nós só iniciamos. No próximo programa a gente vai continuar um pouco mais falando sobre os passes. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem em paz. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.